Quando Jesus iniciou seu ministério, ele passou a fazer muitos milagres e maravilhas. Uma certa ocasião, ele multiplicou alguns pães e alguns peixes para milhares de pessoas. Então Jesus passou a ser seguido por muita gente. Para onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Mas aconteceu numa certa ocasião que Jesus fez um discurso e aquela multidão ficou escandalizada. Jesus disse: aquele que não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida eterna. Essas palavras de Jesus escandalizaram aquelas pessoas que vinham seguindo ele. E ali mostra que eles foram se retirando. Eles foram embora. Eles acharam as palavras de Jesus duras, eles não entenderam. Se retiraram. Ficando os apóstolos, Jesus se dirige para os apóstolos e pergunta para eles, conforme está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 67 em diante, que diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir também embora? Já que a multidão que me seguia foi embora, vocês também querem ir? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro perguntou: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então hoje, muitas pessoas se veem numa encruzilhada. Às vezes, não sabem para onde ir. Será que Jesus disse para Pedro: ora, vocês podem ir seguir o corpo governante da torre de vigia, porque eles são o canal de comunicação? Ou Jesus poderia ter dito: não, vocês podem ir para a igreja adventista, lá vai ter uma profetisa e ela vai ter o espírito de profecia. Ou então ele poderia dizer: não, vocês vão para a igreja dos Mormons, que vai aparecer no futuro, onde José Smith vai receber a revelação das placas de ouro. Ou então, não, vocês vão para a igreja católica romana, que será formada, que terá o Papa como o chefe da igreja. Não. Será que devemos ir para alguma denominação? Para uma igreja? Não, não foi isso. Então, qual foi a resposta de Pedro? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e tu és o Cristo, o Filho de Deus. Temos conhecido e crido em tu. Então, a salvação está em Jesus. A salvação não está em igreja, não está em denominação, está em Jesus. Então Jesus é o pastor excelente, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Então nós devemos seguir a Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que conduz ao Pai é Jesus. A verdade que conduz a Deus é Jesus. E a vida que nós teremos é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também em uma certa ocasião, Pedro estava pregando e ele disse para aqueles judeus que estavam ouvindo a sua pregação, ele disse que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. O único nome que Deus deu para que nós possamos ser salvos foi o nome do seu Filho, Jesus. Inclusive, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que Deus falou lá do céu: este é o meu Filho amado em que me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba e ali foi visto sobre Jesus. Então, ali tem um testemunho do próprio Deus.
mostrando que Jesus é o seu Filho amado que veio para nos salvar. Conforme diz João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna não depende de igreja, denominação, não. A vida eterna está em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Essa é que é a verdade. Então é em Jesus que nós encontramos a vida eterna. E Jesus ele mandou pregar em todo mundo o evangelho da salvação. O evangelho se resume na morte na cruz de Cristo e na sua ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ressuscitou para nós sermos justificados. E ele voltará para levar os seus consigo e dar a vida eterna na Nova Jerusalém, na cidade preparada por Deus. Então é isso que a Bíblia ensina. Que o caminho para a salvação é Jesus. Ele é o pastor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então é nele que nós temos que confiar. É ele que pode nos dar a vida eterna. Nenhuma igreja ou denominação pode salvar. Quem salva é Jesus. Então nós devemos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aprender o que Jesus quer de nós, que o que ele disse foi simplesmente que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então estes são os mandamentos de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Então quem ama está cumprindo toda a lei. O amor é o cumprimento da lei, conforme disse o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Então o amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus, ao próximo, está fazendo a vontade de Deus. E quem salva é Jesus. Ele é o verdadeiro pastor e salvador. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, para quem devemos ir? Para Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai. A verdade que nos conduz a Deus. E a vida que nos dará eternamente no reino celestial, na Nova Jerusalém. E Deus que promete isso para nós. Ele deu garantia por ter enviado Jesus para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que o que Deus promete, ele cumpre, porque Deus não pode mentir. Então, se você está confuso no meio religioso, sem saber para onde ir, siga o que Pedro, ele deixou bem claro. Que nós devemos ir a Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então somente ele pode nos dar salvação. Espero que essa breve mensagem seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.